Olá, sejam muito bem-vindos. Eu tô super animada para dar o pontapé inicial e mais um papo aqui no Psi em Áudio. Olá, é um prazer enorme estar aqui com a nossa audiência. Bom, hoje a nossa missão é fazer aquele mergulho profundo em um texto que, olha, é um dos mais provocativos da história da psicanálise. A gente vai falar sobre o futuro de uma ilusão. Baita texto. Escrito por Sigmund Freud ali em 1927. Exatamente. E só para deixar muito claro para o pessoal que está escutando, o nosso objetivo aqui não é debater teologia, tá? Com certeza não. A gente não vai discutir se Deus existe ou não. A ideia é entender a religião e a cultura humana olhando puramente através da lente de como o nosso aparelho psíquico funciona. É tirar a religião ali daquele pedestal sagrado intocável e, de certa forma, colocar ela no divã, analisando isso como um fenômeno psicológico de massa mesmo. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a grande pergunta que fica martelando é: por que a humanidade, desde os tempos mais primórdios, precisou inventar deuses? Essa é a questão central. E a resposta freudiana passa muito pelo nosso desamparo e por um preço muito, muito alto que a gente paga para conseguir viver em sociedade. Nossa, sim, é um preço altíssimo. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse preço que a cultura cobra, eu tenho um aviso super importante para quem acompanha o canal. Ah, claro, a grande novidade. Isso, agora o canal Psi em Áudio tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Sensacional. Lá nós disponibilizamos cursos de aprofundamento na área e vídeos exclusivos apenas para os membros. Então é só clicar no botão Seja Membro e se tornar parte do canal para ter acesso a conteúdos de altíssimo valor por um preço, olha, muito baixo. Não dá para perder. É a chance perfeita para estudantes e profissionais turbinarem os estudos. Então, cliquem lá e venham para o Clube Psi. Mas voltando aqui para o nosso texto, para a gente entender a religião, primeiro a gente precisa entender do que ela está fugindo. Exata. Ela foge basicamente do sofrimento que a própria civilização causa na gente. E isso exige que a gente defina o que é cultura para Freud. Certo, o que é a cultura nesse contexto? Então a cultura ela tem duas funções principais. A primeira é dominar a natureza. Tipo, extrair bens materiais, plantar, construir, essas coisas. Isso, se proteger do frio, tirar sustento. A segunda função já é regular as relações humanas. Dizer como a gente deve se comportar uns com os outros. O que parece ótimo no papel. Parece, mas o Freud joga uma bomba aí. Porque ele diz que todo indivíduo é virtualmente um inimigo da cultura. Que soa muito contraintuitivo. A gente precisa da cultura para não se matar na rua. Pois é, mas a gente é inimigo porque a cultura exige sacrifícios imensos. Ela pede que a gente abra mão de coisas muito instintivas. Aí entram aqueles 3 conceitos que o pessoal da graduação precisa anotar, né? Frustração, proibição e privação. Perfeito. Vamos lá. A proibição é a regra externa. É a lei que impede que a gente satisfaça um impulso. A placa de pare. Isso. A frustração já é o fato de que o impulso não foi satisfeito. É o bloqueio em si. E a privação é o estado interno, aquela condição crônica que é gerada por viver sobre essa proibição o tempo todo. É a angústia constante. Exatamente. E a cultura, lá no fundo, reprime impulsos que são muito primitivos. A gente está falando de incesto, canibalismo e o desejo de matar qualquer um que cruze o nosso caminho. Nossa, são coisas bem densas. Muito densas. E aqui tem um parêntese essencial para quem está estudando a fundo, que é sobre a tradução. Ah, sim, do termo alemão. Isso. A palavra original lá que o Freud usa é Triebe. E se a gente for olhar o apêndice do Renato Zwick, ele explica muito bem que a palavra vem do verbo treiben. Que significa impelir, certo? Exato, impelir, empurrar. Então a tradução mais precisa é impulso, ou pulsão, que é uma força constante, e não a palavra instinto. Porque instinto parece uma coisa biológica fechada, tipo um animal caçando. O impulso é algo interno, uma força que não para, e a cultura tem que ficar segurando isso. Sabe, isso me lembra uma analogia. É como morar em um condomínio extremamente rigoroso. A gente aceita as regras como não ouvir som alto de madrugada, não estacionar na vaga do vizinho, tudo para não viver no caos. É o pacto social. Mas, lá no fundo,
Todo mundo odeia ter que reprimir a própria vontade o tempo todo. Então eu te pergunto, se viver nesse condomínio gera tanta privação e tanto peso nas costas, como a mente humana não entra em colapso? É aí que a coisa fica fascinante. A mente humana é muito engenhosa. Para lidar com essas privações da cultura e também com os terrores da natureza, a gente encontrou uma solução psíquica. Que é inventar os deuses. Exatamente. E o que é fascinante aqui é que os deuses recebem uma tríplice tarefa na nossa cabeça. E quais seriam essas 3 tarefas? Primeiro, afastar os terrores da natureza. Segundo, reconciliar o ser humano com a crueldade do destino, principalmente a morte. Uhum. E terceiro, compensar a gente por todas essas privações culturais que a gente acabou de falar. Nossa, faz muito sentido. A natureza esmaga a gente, né? Tem terremoto, doença, tempestade. E a reação do ser humano é tentar, de alguma forma, humanizar essa natureza. Porque se a tempestade é só um fenômeno climático gigante, você não pode fazer nada, você está desamparado. Aham, você só chora e espera. Pois é, mas se a tempestade é uma entidade com paixões humanas, se é um deus que está bravo com alguma coisa, opa, aí você pode subornar ele. Você pode rezar, oferecer um sacrifício. Isso. Você apazigua a fúria. E isso remete diretamente à nossa infância. É a mesmíssima dinâmica. Como assim? Pensa numa criança pequena. Ela é frágil, teme o pai porque o pai é grande, dita as regras, mas ao mesmo tempo é no pai que ela deposita a garantia de proteção contra o mundo. Então a religião seria uma continuação desse desamparo infantil na nossa vida adulta? Perfeito. O pai humano biológico, ele é falho, ele morre, ele adoece. Então a gente substitui ele por um pai com P maiúsculo, um Deus todo-poderoso no céu. Caramba! É um mecanismo de defesa fortíssimo, e o próprio Freud debateu isso muito abertamente com um amigo dele, o Oscar Pfister. Que era reverendo, né? Sim, reverendo e psicanalista. Era uma amizade incrível e eles debatiam por cartas. O Pfister argumentava de forma muito firme que a verdadeira fé, na verdade, protegia contra a neurose. Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Esse animismo todo, essa coisa de humanizar a natureza, não seria apenas ignorância primitiva? Como assim? Bom, o ser humano antigo simplesmente não tinha ciência ainda. Então ele inventou histórias sobre raios e trovões. Isso é realmente uma necessidade psicológica profunda ou só uma curiosidade científica meio mal direcionada? Olha, o Freud rebate isso brilhantemente no texto. O ser humano não cria deuses por uma curiosidade desinteressada de um cientista. Ele não sente e pensa, como será que chove? Uhum. Não é um passatempo. Não é. Ele cria os deuses porque ele precisa sobreviver psiquicamente ao pânico. É o pânico da própria fragilidade que move ele, e não a curiosidade acadêmica. Sensacional. É pura sobrevivência emocional. E olha, se quem está nos ouvindo agora está gostando dessa imersão didática, não deixe de curtir o conteúdo aqui no canal. Com certeza, deixem um like. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp da faculdade, nos grupos de psicologia, para ajudar mais pessoas nessa jornada acadêmica. Ajuda demais o canal a crescer e chegar em quem precisa estudar o tema. E um lembrete, para quem quer aprofundar de verdade os conhecimentos, a gente deixou sugestões incríveis de bibliografia na descrição do vídeo. Aproveitem, deem uma olhada e venham para o Clube Psi também. Façam parte da comunidade. É isso aí. Então, voltando, já que a religião nasce dessa necessidade de proteção infantil, a gente precisa entender o que ela é tecnicamente para o Freud, né? Porque ele não chama a religião de erro, ele chama de ilusão. E tem uma diferença abissal aí para a psicanálise. A gente no dia a dia usa a palavra ilusão como sinônimo de coisa falsa. Mas Freud define ilusão de um jeito bem específico. Que seria uma crença motivada pela realização de um desejo. Exatamente. Uma ilusão não é necessariamente algo falso. Dá um exemplo para a galera anotar. Vamos lá. O Aristóteles acreditava que alguns insetos nasciam direto do lixo, geração espontânea. Sim, uma teoria antiga. Isso é um erro. É uma falha de observação. Não é uma ilusão. Agora, pega o caso do Colombo. Ele achava que tinha chegado às Índias. Isso era uma ilusão guiada por um desejo gigantesco que ele tinha de encontrar aquela rota. Aham. Tem um outro exemplo no texto também, né? Da camponesa. Isso, a jovem camponesa que acredita fielmente que um príncipe vai bater na porta dela
e tirar ela da miséria. É provável? Não. Mas não é impossível, já aconteceu na história. Exato, mas a crença dela não vem da probabilidade, vem do desejo profundo de ser salva. Quando o desejo é o motor da crença, Freud chama isso de ilusão. E a religião é movida pelo nosso desejo de não morrer, de ter um pai protegendo, de que os bons sejam recompensados. Perfeito. Por isso Freud chama a religião de a neurose obsessiva universal da humanidade. Nossa, essa frase é forte. Muito. Ele compara isso à neurose infantil. A neurose ajuda a criança a reprimir aqueles impulsos antissociais antes que o intelecto dela consiga amadurecer. A humanidade fez a mesma coisa em escala global. E a debilidade de provas da religião é muito clara nisso. Ela exige uma crença cega, né? Baseada naqueles escritos antigos que muitas vezes são bem contraditórios. Sim, é o famoso credo que é absurdum. Eu creio porque é absurdo. Tem um exemplo bonitinho do Freud sobre o menino. Ah, lembro. Conta aí. O Freud diz que, quando a gente conta uma história para o menininho, a primeira coisa que ele pergunta é: Essa história é de verdade? isso. E se você diz que não é verdade, ele descarta a história na hora. A criança exige a verdade. Mas o adulto, quando o assunto é religião, suspende essa curiosidade completamente. Mas olha só, aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu fico pensando na prática. Se a religião, mesmo sendo essa ilusão enorme, impede que as pessoas se matem nas ruas e roubem umas às outras, não é perigoso destruir ela? Muita gente argumenta isso. A gente não estaria, sei lá, derrubando a cerca que protege a sociedade dos impulsos assassinos da massa? Freud enfrenta essa crítica de peito aberto. Ele usa uma analogia sobre alicerces frágeis. Ele diz que fundamentar todas as nossas leis culturais e morais na religião é um risco tremendo. Porque o alicerce é inventado. Exato. Imagina que a massa descubra ou aceite que a religião não tem provas sólidas. Se a única razão pela qual eu não mato meu vizinho é porque Deus proibiu, no dia que eu deixar de acreditar em Deus, o que acontece? O edifício moral desmorona inteiro. Todo o sistema ético cai junto. Então Freud defende que a gente tem que tirar a moral da mão da religião. A gente precisa fundamentar os preceitos culturais em bases puramente racionais e sociais. Ou seja, a gente diz assim, não matamos os outros para não sermos mortos também. Isso, um pacto racional. E não porque Deus vai mandar a gente para o inferno. É uma transição difícil, mas faz sentido. E se a humanidade abandonar essa ilusão, essa neurose infantil, o que vai sobrar para segurar a barra da cultura? A grande aposta de Freud para esse futuro é o que ele chama de Deus Logos. Logos, ou seja, a razão, o intelecto. A razão. Freud diz que é verdade, a voz do intelecto é baixa, ela é fraquinha perto dos impulsos, mas ela tem uma característica especial, ela não descansa até ser ouvida. Ela é insistente. Muito insistente. E isso ressalta a defesa que Freud faz da ciência, porque a ciência não é uma ilusão. Isso é importante demarcar, a ciência erra, mas não é ilusão. Exato. Ela não é ilusão porque é baseada na observação empírica e ela se corrige. O texto diz bem isso, a ciência substitui aproximações bem grosseiras da verdade por leis cada vez mais refinadas. Ela vai se lapidando, né? E aí o Freud propõe uma coisa que ele chama de educação irreligiosa, que seria uma educação para a realidade. Isso, é ensinar o ser humano a aceitar o seu desamparo, encarar a vida hostil sem aquele anestésico da religião, concentrando as energias dele em melhorar a vida aqui na Terra mesmo. Sabe, ouvindo isso tudo, a impressão que dá é que o Freud propõe é que a humanidade finalmente saia da casa dos pais. É uma ótima imagem. É como aquele jovem que sai de casa pela primeira vez. Dá muito medo, ele perde o conforto, ele perde o lanchinho pronto no fim da tarde. Acabou a roupa lavada. A realidade dura do mundo lá fora. Exatamente por aí. O Freud sempre vai preferir a dureza da realidade do que ficar no efeito narcótico de uma ilusão. Crescer dói, mas é necessário. Nossa, muito bom. Então, pessoal, para a gente amarrar tudo de forma bem didática para o aprendizado de quem está se preparando para provas ou para a vida clínica. Vamos revisar. Vimos que a cultura gera um enorme peso ao exigir a repressão dos nossos impulsos, os trieb.
E para suportar esse peso e o medo da natureza, a humanidade criou os deuses. Baseando isso no desamparo infantil e na figura protetora do pai. Exatamente. Essa criação é o que Freud chama de ilusão, que é essa crença sustentada pelo desejo humano e que funciona como uma neurose obsessiva em escala global. E a aposta final dele é que, se a gente abrir mão dessa ilusão infantil, a gente pode abraçar o Deus Logos, que é a ciência e a razão, para encarar a vida de forma madura. E isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para levar adiante. Qual? Bom, o Freud diagnosticou de forma brilhante a religião como a ilusão da época dele. Mas, quando a gente observa a nossa sociedade de hoje, que é super, hiper conectada, secularizada... Cheia de tecnologia. Isso. Cabe a gente refletir. Se a humanidade supostamente está superando a neurose religiosa tradicional, quais são as novas ilusões que nós estamos inventando hoje? Nossa! Como é que a gente está lidando com esse nosso eterno desamparo diante da vida? Onde a gente está depositando o nosso desejo de salvação mágica? Seria na tecnologia, num algoritmo que sabe tudo sobre nós, na inteligência artificial? Caramba, que sacada! A gente trocou Deus no céu por um Deus na nuvem, né? Que baita reflexão para levar para a sala de aula ou até para discutir no consultório com os colegas. É um texto que não envelhece de jeito nenhum. De forma alguma. Bom, se esse conteúdo fez a diferença nos seus estudos, não se esqueça de seguir o canal para receber muito mais áudios profundos sobre psicologia. Sigam a gente e venham para o Clube Psi. Isso aí. Um grande abraço a quem acompanhou nosso papo até aqui, fiquem firmes na jornada acadêmica e até o próximo Psi em Áudio.